Bora, fiel, nessa manhã de sabadão, provável escalação do Corinthians pro jogo de logo mais contra o Mirassol. Só a vitória interessa, tamo vacilando demais e o Coringão precisa vencer pra se afastar da zona lá de baixo. Dorival que vai preparar algumas mudanças para hoje. Eu estou confiante na vitória, apesar do Mirassol tá fazendo uma boa campanha. Então já deixa seu palpite pro jogo de hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal, então são mais enrolações, bora pro vídeo. E tem jogador grande que pode voltar ao time do Corinthians. Corinthians quer voltar a vencer diante sua torcida no Campeonato Brasileiro, fato que não ocorre desde o dia 18 de maio, quando o Corinthians bateu o Santos por 1-0 em Itaquera, gol inclusive de Yuri Alberto. Yuri Alberto que está de volta ao time, cumpriu suspensão no empate contra o Internacional e volta a ficar à disposição, deve muito provavelmente fazer a dupla com o Guinegão no ataque corintiano na partida deste sábado à noite contra o Mirassol. Acredito que vai ser um bom confronto. Aí a equipe deles são muito forte também, estão bem na colocação, a gente está buscando nossa melhora, mas acredito que nessas 3 últimas partidas a gente apresentou um bom futebol também, mas agora contra o Mirassol iremos fazer de tudo para sair com a vitória. Quem está suspenso, por sua vez, é o técnico Dorival Júnior, que foi expulso no finalzinho do jogo contra o Internacional, logo depois do pênalti, pegou inclusive 2 jogos de suspensão. Quem assume o comando da equipe, então, é o filho do Dorival Júnior e auxiliar técnico Lucas Silvestre. E a dúvida segue em cima ainda de Memphis Depay. O atacante, que não atua há 4 jogos desde o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense no dia 10 de setembro, pelo menos recebeu em nota oficial uma liberação do departamento médico. Foi dito que a fase de transição já se encerrou e ele está à disposição da comissão técnica. Lembrando que Mirassol e Corinthians já se enfrentaram 2 vezes em 2025, lá nas quartas de final do Campeonato Paulista, onde o Timão venceu por 2-0 e no primeiro turno deu leão por 2-1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ô, Rafael Griles, na luz do Lampião, passe pra gente o provável Corinthians pra amanhã contra o Mirassol. Não fala muito alto não, senão a Enel vem cobrar também. Vamos lá. Vamos colocar lá. Hugo Souza... Na época era light. Na época era light. Na época era light. Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Bidu, Raniele Martinez, Maicon Bidon, Guinegão e Yuri Alberto está de volta. Mas será que Memphis pode aparecer? Vamos ver. Não, vai consultando aí suas fontes pra ver se ele pelo menos treinou. Pelo menos aí treinou. passa... Além da volta do Yuri Alberto, o elenco vai ter mais um giro na relação à escalação, por conta da parte física. Muita gente ficou ali assustado com a entrada do Rian, mas só que, por exemplo, o Tchoca, ele deve voltar ao miolo de zaga, jogando ao lado do Gustavo Henrique, porque ele estava com um problema físico. Inclusive o Dorival falou sobre isso na entrevista coletiva, que talvez ele não teria condição de jogar os 90 minutos, tanto que nem jogou, tanto que entra outro atleta, entra o Kaká, e aí ele reforça com 3 zagueiros o Fabrício Angileri, e volta a jogar com dois jogadores na defesa, e volta a ter de novo o Martinez no meio-campo, no meio-campo titular da equipe do Corinthians. Bom, daqui a pouco você vai dar a escalação provável, mas tem outra informação que não é possível, Rafael Guires, não é possível. A FIFA, deu ganho de causa aos dinamarqueses, no Midland, no caso do Charles. Terão direito a receber 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões e 250 na cotação atual, Quando fechou a contratação do Charles, o Corinthians se comprometeu a pagar 1 milhão e 600 de euros, divididos em 2 parcelas de 400 mil euros e outra de 800 mil. No entanto, o clube não pagou a última parcela, que era a maior do acordo. Aí foi aquele negócio, o clube dinamarquês foi reclamar, o Corinthians vai lá. Aí a FIFA deu razão aos dinamarqueses. Mas quantos processos o Corinthians já perdeu na FIFA por não pagar o que tem que ser feito? Então, o Corinthians tem 6 processos na FIFA hoje. Hoje tem 6 processos na FIFA, 2 já julgados e punidos. Que a questão do Santos Laguna, que inclusive já tem o transfer ban, e o Corinthians tem 37 dias hoje para pagar aqueles 40 milhões referentes à questão do Matias Rojas.
Ainda mais no Matias Rojas. Agora, tem 42 dias para pagar essa questão do Midland. Por quê? 1,6 milhão de euros em 3 parcelas, a compra do Charles em julho do ano passado, sendo que o Corinthians já pagou 400 mil euros no dia 26 de julho e pagou outros 400 mil euros no dia 20 de agosto, restando a parcela mais poupuda, que é de 800 mil euros, que é essa que está em débito e deveria ter sido paga no dia 15 de março e não foi. E com os juros tem aí mais de 210 mil euros. Então é 1,1 milhão de euros. Então você colocando aí quase 7 milhões de reais o Corinthians tem. Mas foi julgado e foi punido, mas ainda não foi na última esfera ainda para transformar em 45 dias para pagar. A questão do Martínez com o Philadelphia Union, né, que tem essa questão. A do Tadieres, do Rodrigo Garro, que também aí isso pode ser julgado até no ano que vem. Então tem outras situações que o Corinthians tem essa questão na FIFA, mas são 6 no total. E já chega agora, Lima, a 137 milhões de reais, tudo para ser pago, e o Corinthians vai em busca aí de dividendos, vai em busca de capital, mas não quer buscar a questão do empréstimo, não quer buscar empréstimo para não aumentar a dívida, vai tentar aí antecipar algumas receitas. Haja receita para antecipar, hein? Mas 137 milhões é muita coisa. Haja receita para antecipar. Olha, 2050, né? Receita Deus 2050. Manda pra nós aí. Ô, René, não é muita irresponsabilidade? Porque assim... O Augusto tá tudo em dia. O cara vai pro mercado sabendo que não tem grana e sabendo que vai dar calote. Quer dizer, é uma irresponsabilidade sem tamanho com o próprio clube, porque isso vai sobrar pro clube. Cara, né? eu não sei se... O que é pior, viu, Lima? Sendo sincero. O cara ir e contratar e gastar, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem saber que não vai ter dinheiro pra pagar a turma, ou se isso ser permitido de alguma forma, não ter um bloqueio, uma coisa mais eficiente que trave tudo, né? A gente, por exemplo, vamos imaginar, a gente vai lá e faz um empréstimo no banco. Se a gente não pagar esse empréstimo, a gente vai, depois de determinado momento a gente esquece, o banco não vai querer emprestar nada, não vai... Então, assim, teria que ser da mesma forma. Eu acho que se você está devendo, enquanto você não paga, você tem que quitar você não pode contratar. O Botafogo é outro exemplo, né? Que os caras... Esse negócio da SAF, né? Eu acho maravilhoso, porque a SAF é a solução de tudo. Não, a SAF vai... As SAFs e SAFs, como há também as administrações, né, convencionais que a gente está acostumado e outras administrações boas e ruins. Ali no caso do Botafogo, o Botafogo não paga ninguém. O Botafogo vem o Textor, ele é exemplo, ele não sei o quê, é milionário, bem sucedido, ele sabe o que faz, é um cara brilhante. Mas não paga ninguém, entendeu? Não paga ninguém. Então eu acho que assim, pior, já que no futebol brasileiro há esse costume de você contratar mesmo sem ter dinheiro, há uma irresponsabilidade financeira dos clubes, então tem que ter pelo menos regras que impeçam os clubes de fazer esse tipo de loucura que o Sgris trouxe agora, 525 decisões desfavoráveis. Sabe quando isso vai acabar? Que não vão fazer, mas deveria ser feita uma lei, né? A gente já falou muito disso, que o presidente de uma entidade esportiva tem que arcar com o seu patrimônio particular se lesar o clube. Entendeu? Então, se você tem que ter uma gestão responsável. Se for irresponsável, você vai ter que arcar com o seu patrimônio para cobrir o rombo do clube. No dia que fizerem isso, aí vocês vão ver o milagre acontecer. Porque os caras não estão nem aí, cara. Mas sabe o que eu acho difícil nisso aí, Lima? Mas aí tem uma complicação. Porque tem muita coisa, tem muita dívida que você... Por exemplo, uma contratação, às vezes ela vai ultrapassar os anos que você vai ser o presidente. E aí depois vai ficar uma discussão enorme na justiça falando, não, mas o orçamento eu deixei, que nem o Augusto fala, eu deixei dinheiro em caixa para pagar. Quem não tá pagando é o Stabile. Então vai ficar essa discussão, quem que foi responsável ou não foi ali do ponto de vista financeiro. Mas você pode ter certeza que eles pensariam 10 vezes antes de fazer isso. Mas uma coisa é essa aí, eu deixei dinheiro em caixa, mas quando? Quando você tinha que 2 dias pra fechar a folha de pagamento e você pagar tudo, que aí vai zerar daqui 2 dias? Mas o que o Rani fala é que é uma questão que juridicamente isso aí vai se prolongar e, cara, imagina quantos casos desses nós não teremos na justiça. Mas até eles se conscientizarem que podem correr o risco de ter que usar o patrimônio particular para cobrir o rombo que eles deixaram.
Mas enfim. Sabe o que eu acho que vai... Isso eu acho que assim, é uma alternativa, né, o que você falou, mas eu acho que o pior, com o passar do tempo, vai mostrar que, por exemplo, os times bem administrados, eles vão cada vez mais, eles vão passar a ter uma hegemonia maior. Então hoje você já tem o Flamengo e o Palmeiras, que são os times melhores administrados, e quando eu falo assim, time graúdo, time que entra uma receita substancial, daqui a pouco, clubes que nem Bahia, eles vão estar ganhando mais coisa do que o Corinthians se continuar nesse ritmo. Oxi! Assim, por exemplo, e até em relação ao Corinthians, me corrige se eu estiver errado, viu, Sgrillis? Eu acho que o torcedor São Paulino, ele é muito mais crica com esse lance do aumento da dívida do que o do Corinthians. Parece que o do Corinthians não faz a pressão que poderia fazer. Sabe, eu acho que falta isso do torcedor do Corinthians. Muitas vezes o torcedor do Corinthians ele exige mais contratações do que uma responsabilidade financeira do clube. Então, assim, agora que estão saindo aí os saldos, né, do São Paulo, trimestrais, semestrais, daqui a pouco anual, o torcedor São Paulino sempre começa a cornetar e mesmo na fase ruim agora, tá lá enchendo o saco do Casares pela irresponsabilidade dele. Fez FDIC, fez isso, fez aquilo e ainda tá dando prejuízo. É que agora, com a organizada pegando no pé, e demorou muito pra isso acontecer, agora a organizada tá indo conversar, tá indo cobrar, mas ainda é muito incipiente, isso é muito novo, é pouca gente ainda cobrando, e eu vejo muito disso, precisa contratar, mas hoje não dá pra você deixar pra próxima administração. E eu lembro muito bem quando o André Sanches, em outra emissora, eu fiz uma entrevista com o Andrés, e eu sempre falo aqui, e ele falava assim, deixa que o outro presidente paga. Porque o que vai ficar é o título. Vai ficar que a minha administração ganhou o título. Casares, mas só que não agora, dá mais pra que ele ficar fala nessa isso. situação. O Casares falou isso agora fala também. isso. Enfim. E o Luiz Fabiani traz o noticiário do Corinthians aqui nos Donos da Bola. O Memphis Depay joga amanhã, Fabiani? Agora é oficial, PDV. Memphis Depay encerrou o período de transição e está à disposição da comissão técnica. Isso que o Corinthians informou em nota oficial há poucos minutos. A princípio, ele deve ser opção no banco de reservas. Foram 25 dias de afastamento por conta de um edema, então imagino que ele seja opção no banco ou, se iniciar, não jogue os 90 minutos. E aí, dor de cabeça pro Dorival, né? E quero até saber de vocês como que ele vai montar esse ataque. Memphis, Guinegão e Yuri, os três à disposição. Ele tem jogado praticamente desde o início do trabalho em um sistema com 2 atacantes, seja no 3-5-2, seja no 4-4-2. Quem sai do time para jogar contra o Mirassol? Eu acho que o Guinegão tem que jogar. E eu iria de Guinegão e Yuri, ainda mais agora que ele pode subir na muleta e falar, não coloquei o Memphis porque o Memphis não tá ideal para 90 minutos. Quem que vocês tirariam desse ataque? Como seria o Corinthians de vocês para enfrentar o Mirassol? Eu jogaria com Yuri, Memphis e Guinegão. Memphis de meia. Acho que sim. O Memphis ele se dá bem nessa posição, né? Quase de segundo atacante ali, o segundo atacante, não é um meia, né? É um... você tem como armar o Corinthians num 4-3-3... o Dorival, ele escalou o Angileri e o Hugo no mesmo time. Sim. Então, tem uma vaga sobrando nesse time do Corinthians. Exato. O Corinthians que eu imagino, que é com o Memphis no banco pelas questões físicas, deve ter o Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, aí um trio de zaga com Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Ranielli, com o Bidu na ala esquerda. E aí um meio-campo de Martínez, Maicon e Bidon, e o ataque de Yuri e Guinegão. É mais ou menos o time que enfrentou o Flamengo na última semana. O Corinthians, que teve uma grande atuação contra o Flamengo, acabou sendo derrotado muito porque desperdiçou as oportunidades claras de gol que teve. É claro que a gente pode falar de arbitragem e tudo, mas eu acho que a culpa maior do resultado negativo foi a falta de precisão, a falta de pontaria no setor ofensivo. Isso que a gente tem de Corinthians a respeito do treinamento do dia, a gente pode falar um pouquinho de extracampo também, PDV. Por quê? Todo final de ano, o Corinthians divulga aos conselheiros o orçamento de como será o ano seguinte do aspecto financeiro. E o orçamento divulgado pela gestão Augusto Melo em dezembro foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, mas quando a gestão interina assumiu, foi constatado que era um orçamento completamente irreal, aquilo que o Corinthians poderia arrecadar e quanto que o Corinthians poderia gastar. Eu vou citar alguns exemplos. O Corinthians esperava cerca de 240 milhões de reais em venda de atletas.
O Corinthians fez 80 milhões de reais em venda de atletas e a perspectiva da diretoria é que o clube não vai conseguir fazer mais nenhuma grande venda nesse ano, porque as vendas de dezembro já são referentes ao balanço do ano que vem. Então, só se nos próximos dias, com as poucas janelas no mundo ainda abertas, pintar um árabe, levar o Yuri Alberto, levar o Bidon, por exemplo, que seriam jogadores ali da faixa de 15 a 20 milhões de euros, aí sim o Corinthians conseguiria chegar um pouco mais perto disso. No balancete, o Corinthians registrou um déficit de 60 milhões de reais. Isso é ainda mais assustador porque o Corinthians esperava um superávit de 37 milhões de reais. Então, uma variação de quase 100 milhões em relação àquilo que o Corinthians esperava para esse ano. E a gente sabe que financeiramente o clube já está praticamente esgotado, está com a corda no pescoço, com o transfer ban aí e precisando pagar quase 200 milhões de reais a outros clubes para poder contratar outros jogadores. Inclusive, mais um problema, mais uma dor de cabeça na FIFA. O Corinthians foi condenado a pagar 1 milhão de euros ao Midtjylland, da Dinamarca, pela compra do volante Charles. Basicamente, gente, a gestão Augusto Melo, Pedro Silveira, diretor financeiro, contratou o mundo e não pagou ninguém. O Corinthians tem problemas referentes. Foram 9 contratações realizadas na última janela de julho de 2024. O Corinthians só quitou o Hugo. De resto, o Corinthians deve por todos. Claro, tem aqueles que vieram sem custo dos direitos federativos, como o André Ramalho, por exemplo. O Corinthians deve pelo Alex Santana, pelo Charles, pelo Martinez, pelo Thales Magno, entre outros, até os que vieram na outra janela também, o Garro, o Félix Torres. Então, assim, totalmente asfixiada a economia do Corinthians, as finanças do Corinthians, pensando que agora a gestão prega muito por austeridade, é de fato um problema muito grave. Por fim, PDV, de um Corinthians que está movimentado não só no Parque São Jorge, mas também nos órgãos públicos, o Ministério Público pediu esclarecimentos sobre mais de 50 gastos do ex-presidente André Sanches com o cartão corporativo do Corinthians. Isso aí é mais problema do Andrés do que do Corinthians, essa que é a grande verdade, mas como se trata de uma figura importante e que ainda atua em nome do Corinthians, como foi há 2 semanas de uma reunião do clube com a Caixa, a gente tem que repercutir. O André Sanches depôs nessa semana, ontem especificamente, ao Ministério Público na condição de investigado, afirmou que ressarciu o Corinthians em 15 mil reais, que foram os valores referentes àquelas faturas que se tornaram públicas, mas o MP, que agora tem cópia de todas as faturas, entende que muito provavelmente esse valor a ser ressarcido será maior, além, claro, das investigações das suspeitas de lavagem de dinheiro, como no caso do Oliveira Mini Mercados, onde o clube supostamente comprou marmitas, mas na realidade o local não parecia ter a qualificação para exercer aquele serviço. Esse é o Corinthians, PDV. Aliás, o Corinthians é tão importante que essa notícia do André saiu no painel da Folha, que é da política de Brasília, né? Sim. Tamanha importância. A gente aprende na faculdade, né, que o jornalismo esportivo ele não é de interesse público, ele é de interesse do público, né? Exatamente. O Corinthians eu acho que tá no interesse público aí, na realidade, porque é lavagem de dinheiro, é desvio de conduta. Não só Andrés, né, gente? Augusto Melo também, que tá resolvendo seus problemas por aí. Então, essa a situação do Corinthians, repetindo o time que deve jogar. O Juca Kfouri falou no Posse de Bola do UOL, que é um dos poucos programas esportivos que eu acompanho de debate, porque a gente trabalha com isso, vê muito jogo e, assim, eu gosto de desopilar com outras coisas. Então, hoje eu acompanho muito pouco Mesa Redonda. Eu não suporto, na verdade. Mas eu gosto porque me remete a uma linha de passe, né, com o Trajano. O Juca falou que o Augusto tá comprando um apartamento. De 20 milhões de reais, né? Ele fala, o Juca Kfouri, fala 20 milhões de reais. Eu vou citar uma estranheza que eu tenho. Eu nem sabia que existia um apartamento de 20 milhões de reais. Então, e você lembra do caso Vaidbet? Os valores desviados em questão? Isso comprovadamente é desviado e não sei o que eu tô falando, foi a polícia. E, inclusive, que favoreceram organizações ligadas ao PCC, o valor que saiu do cofre do Corinthians, que sairia do cofre do Corinthians, que, de acordo com o inquérito policial, era para financiar o pagamento da campanha do Augusto Melo, era de 24 milhões. Então... Mas existe apartamento que vale 20 milhões de reais? Tem. Tô por fora. No Itaim ali, cobertura? É, caramba. Fácil. Caramba. Mas... Eu vi uma matéria recentemente sobre um apartamento
que tava custando 70 milhões e que o proprietário não tava conseguindo achar gente pra vender. Era a Luciana Gimenez, inclusive. É aquele apartamento que é em cima de um shopping, não é? Do Cidade Jardim. Cidade Jardim. A cobertura do condomínio do Cidade Jardim. Esse shopping não tem acesso a pé, né? Só de carro. Que loucura. E o Everton entra tranquilo, né? Quem mora nesse apartamento tem acesso direto ao shopping. Tem tipo um elevador que você já Fala sai negócio, na praça de alimentação. Que coisa chumbrega. Não, e você tem relatos. Você abre o apartamento, você vai pro shopping. É duro. É muito São Paulo chumbrega. Tem gente desce de pijama ali. Vou ali buscar um... É muito Vou ali chumbrega. buscar Você vai na praça de alimentação. E você tem relatos de discriminação, a gente que tava lá de sandália. É um negócio meio bizarro. Que loucura. Então é isso aí, Fel. Finalizando o vídeo aí. Cara, hoje não tem escapatória, tem que vencer. A gente tá, cara, muito tempo sem vencer. Tinha uma vitória aí contra o Fluminense, depois derrota pro Sport, derrota pro Flamengo, empate contra o Internacional no finalzinho do jogo ali. Tá certo que aquele pênalti ali foi ridículo, foi mandrake, um pênalti. Aí falar esse pênalti aí que teve contra o Internacional, parece que a CBF, ela quer acabar com esses micro pênaltis que existem nas partidas, né? Tipo, um toquezinho, marca pênalti. Quando pra ser pênalti tem que ser um carrinho feio ou um puxão nítido. Eu acho que se ela conseguir implementar isso, vai ser muito bom. Só que eu não confio em nada nesses árbitros ruins aí. Alguns são ruins, outros são mal intencionados, né? Esse árbitro que apitou o último jogo nosso aí, ele foi o mesmo que não deu aquele pênalti em 2023, que o cara fez um cavalinho no Matheus Bidu dentro da área e o cara não marcou pênalti, tá ligado? Algumas coisas muito estranhas. E até alguns seguidores nossos aqui começam a questionar por ser um campeonato marcado por várias casas de aposta. A patrocinadora Master do Brasileirão é uma casa de aposta. Então a gente sempre fica nessa dúvida aí. Então é isso. Provável escalação do Corinthians. Não vai ter muita modificação. Pra mim, Memphis tem que ficar no banco. Cara, tá certo que ele tava com edema. Cara, eu nunca vi um jogador com edema ficar 23, 24 dias fora, cara. É um edema, não é uma lesão. Se fosse uma lesão, tudo bem, mas é um edema. Aí chega no jogo aí, último, antes da data FIFA, o cara quer jogar. Mano, se ele for titular, vai ser sacanagem com o Guinegão, mano. Deixa o Guinegão, o moleque tá correndo, o moleque tá fazendo gol. O Roberto vai voltar. Espero que o Roberto não perca confiança, né, cara? Depois do último jogo, naquela cavadinha ridícula. O Roberto, ele é muito... Cara, ele perde o psicológico muito fácil. Espero que ele... Mano, mantenha a cabeça no lugar e só joga bola. Só joga bola que... vai ajudar bastante a gente aí. Então, comenta, deixe seu like, deixe seu palpite nos comentários, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, tá o próximo. Valeu, é nóis.